De Apucarana para o mundo. Essa foi a missão dada para 2 pastores aqui da Igreja Assembleia de Deus de Apucarana. Eles foram exatamente para Moçambique, na data de 5 de março. Foram levar a palavra de Deus e também mantimentos e ajuda. Voltaram hoje. E é claro que nós procuramos os 2 pastores, pastor Marcos Simeão e também o pastor Elias, para compartilhar conosco um pouco das suas experiências e das necessidades que algumas pessoas precisam no dia a dia. E você vai acompanhar agora essa reportagem que está emocionante. Claro que não teve como eles conter a emoção diante das circunstâncias e do cenário que eles enfrentaram em Moçambique. Os pastores chegaram recentemente da missão, ou melhor, do campo missionário. O pastor Marcos falou como surgiu o objetivo dessa missão. Nós começamos a auxiliar uma missionária que ela atua na cidade de Morumbala, no país de Moçambique, há um pouco mais de um ano. Nós assumimos essa missionária, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Apucarana, através da pessoa do nosso pastor presidente, pastor Ednei Pagani Ascioli. É uma igreja que faz missões e nós então começamos a auxiliar ela há um ano e pouco. E neste relacionamento de auxílio missionário, o pastor presidente viu a necessidade de estarmos indo conhecer de perto mais o trabalho. Foi quando surgiu então a iniciativa do Ministério de Apucarana de levantar recursos para poder nos enviar até o campo missionário. Nós chamamos de campo missionário, exatamente, campo missionário, onde ela atua atendendo algumas outras cidades, né? Lá, Moçambique fala província e distritos, é como se fosse estado e cidades aqui. E nós então fomos com esta missão de conhecer de perto o trabalho que a missionária Ernesta vem realizando, como também conhecer outros missionários que o pastor Ednei Pagani Ascioli, nosso pastor presidente, já tinha relacionamento com eles lá. Já o pastor Elias falou dos trabalhos e de alguns episódios lá em Moçambique. A experiência que eu tive lá, que abalou muito o meu emocional, tanto eu como o pastor Marcos Simeão. Deixa eu me segurar aqui. Fique em paz, fica tranquilo. A gente não tentava demonstrar na frente deles, mas entrávamos no quarto e dobrava o joelho e só pedia perdão a Deus e misericórdia e que o Senhor pudesse, de fato, socorrer aquele povo. E a gente só sabia chorar porque o emocional abala mesmo. Mas, enfim, o que o Senhor confiou em nossas mãos, a gente foi lá e realizou conforme a vontade de Deus. Mas apucaranense e região deve glorificar a Deus pela vida que tem. Nós reclamamos às vezes de ter um calçado só, ou às vezes uma roupa um pouco mais antiga, ou às vezes um celular que não é da atualidade. Nossos problemas não são nada perto dos problemas deles lá. Não. Os desafios, né? O ser humano, principalmente o brasileiro, tem um hábito de reclamar. Tem gente que tem tudo e continua reclamando. Tem gente que não tem tudo e continua reclamando. Mas lá eu não vejo eles. O que me chama a atenção é ver crianças pela manhã pegando um pouquinho de arroz, colocando puro na boca. E quando levamos um saco de bolachas para ele de manhã, chamam aquilo lá de mata-bicho, que eles falam. E aí reuniu aquele monte de criança, que eu nunca vi tanta criança na minha vida. E ali começaram a tomar o café, e dar risada, é uma alegria. E eles vinham, nos abraçavam, é a coisa fora do normal, irmão. E o pastor presidente Ednei Ascioli compartilhou como é que surge a votação para escolher os missionários para levar a palavra pelo mundo. Esses 2 pastores que foram enviados dessa vez, eles são os coordenadores de missões aqui em Apucarana. Então eles já são automaticamente selecionados. Quem decide é a própria igreja, não é a diretoria, não é ninguém. A igreja a gente fala, olha, vocês querem. Tipo um voto popular. Um voto popular. E aqui a maioria sempre vence, né? Bem democrático, bacana. Bem democrático, e o povo, ele dá o sinal deles, eles dão com ofertas. O voto dele é assim, é para isso, então vamos lá. Então foi assim que foi decidido dessa feita. Quando foi decidido aqui o que iria ser feito, e falamos de levar camisetas, bonés aqui feito da nossa cidade, levar bíblias, levar livros de estudos bíblicos, alimentação, a igreja comprou a ideia e realmente contribuiu, ajudou, e todo o dinheiro foi destinado para a África. Quando que surgiu essa ideia dessas missões aqui da Igreja Assembleia de Deus de Apucarana? O senhor lembra assim quando que surgiu? Qual foi o primeiro ano?
Olha, eu tenho que lembrar quando foi inaugurado, porque aqui foi fundado por um pastor chamado Mialik, que ele era ucraniano. Ele veio da Ucrânia para pastorear e abriu a igreja aqui nos anos 50, lá atrás. Nossa, e essa continuidade está aí. Eu creio piamente que Deus vai abençoar muito a cidade de Apucarana por essa e outras iniciativas. Até tem lá na África um lugar que está escrito assim, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Apucarana. É muito interessante isso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, por nos dar esse momento e essa oportunidade. E o nome do Senhor é glorificado sempre.